Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então certifique-se de assistir nosso episódio até o fim. Tópico número 1. O fim de uma era. Blinken declara uma nova ordem mundial em meio à rivalidade dos Estados Unidos com Rússia e China. Tópico número 2. O trio do poder em ascensão, parceria imperialista trilateral entre Coreia do Norte, Rússia e China. Tópico número 3. Possível visita de Putin à Coreia do Norte. O que aconteceu nas conversas épicas com Kim? Tópico número 1. A atual paisagem global reflete um aumento perceptível na competição entre as nações, com os Estados Unidos se encontrando em rivalidades acirradas tanto com a Rússia quanto com a China. Essa mudança significa uma ruptura com a ordem mundial estabelecida. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, destacou que esse cenário em evolução apresenta um desafio para a ordem internacional, especificamente em termos dos princípios de soberania, integridade territorial, independência e direitos humanos individuais. Esse desafio é principalmente decorrente das ações da Rússia na Ucrânia. Além disso, Blinken destaca o desafio de longo prazo representado pela China para a ordem internacional. Esse desafio é impulsionado pelas crescentes capacidades econômicas, diplomáticas, militares e tecnológicas da China, que podem permitir que ela exerça maior influência e potencialmente remodelar a ordem mundial alinhada com seus próprios interesses. Além disso, Blinken observa uma colaboração entre a China e a Rússia na promoção de princípios autocráticos, uma parceria que ele descreve como sem limites. Essa aliança complica ainda mais a paisagem geopolítica global e levanta preocupações sobre suas implicações para a estabilidade global. Em resposta a essa competição crescente, as nações ao redor do mundo estão adotando estratégias de proteção dos interesses. Atores não estatais, incluindo corporações, organizações não governamentais, ONGs, grupos terroristas e organizações criminosas envolvidas em atividades ilícitas, estão ganhando influência e exercendo impacto nos assuntos internacionais. A análise de Blinken destaca uma encruzilhada crítica na história mundial, onde o fim de uma era dá lugar ao início de outra. As decisões tomadas nesse momento terão implicações profundas para o curso dos assuntos globais nos próximos anos. É imperativo considerar uma variedade de perspectivas sobre essa questão. Quais são seus pensamentos sobre a competição crescente e os desafios apresentados pela Rússia e China à ordem internacional? Como as nações devem navegar por essa paisagem geopolítica em evolução? Suas opiniões e percepções sobre essas questões são bem-vindas na seção de comentários abaixo. A competição entre as nações é um tema recorrente nas relações internacionais. Historicamente, as potências globais frequentemente se encontraram competindo por influência, recursos e vantagens estratégicas. A situação atual, como apontado pelo secretário Blinken, não é uma exceção. A competição entre os Estados Unidos e a Rússia possui raízes históricas profundas, remontando à era da Guerra Fria. Embora a intensidade dessa rivalidade tenha variado ao longo dos anos, ela continua sendo uma característica definidora da política global. As ações da Rússia na Ucrânia, incluindo a anexação da Crimeia em 2014, levantaram preocupações sobre seu desrespeito aos princípios de soberania e integridade territorial, que são fundamentais para a ordem internacional. A ascensão da China como uma potência global adicionou uma nova dimensão à competição. Seu notável crescimento econômico, política externa assertiva e avanços tecnológicos a posicionaram como um jogador formidável no cenário mundial. À medida que a China continua a expandir sua influência, surgem perguntas sobre como ela usará seu poder recém-adquirido e se buscará remodelar a ordem internacional alinhada com seus interesses. A colaboração entre China e Rússia na promoção da autocracia é um desenvolvimento digno de nota. Ambos os países têm enfrentado críticas por seus registros em direitos humanos e suas ações que desafiam os princípios democráticos.
Sua aliança nesse sentido levanta preocupações sobre a disseminação global do autoritarismo e suas implicações para a estabilidade internacional. Em resposta a esses desafios, as nações estão adotando estratégias de proteção de interesses. Essas estratégias envolvem a diversificação de alianças, a manutenção de um equilíbrio de poder e a proteção de interesses vitais. Essas medidas refletem a abordagem complexa e muitas vezes pragmática que os Estados adotam para proteger sua soberania e segurança em um mundo cada vez mais competitivo. Os atores não estatais também desempenham um papel significativo na moldagem dos assuntos internacionais. As corporações exercem uma influência econômica substancial e podem pressionar governos para avançar seus interesses. As ONGs, por outro lado, muitas vezes trabalham na promoção dos direitos humanos e fornecem assistência humanitária em zonas de conflito. No entanto, suas atividades às vezes podem se cruzar com agendas políticas, levando a tensões nas relações internacionais. Grupos terroristas e organizações criminosas que atuam em fronteiras internacionais representam desafios de segurança que exigem cooperação internacional para serem abordados de forma eficaz. Esses grupos exploram as fraquezas das estruturas estatais e se aproveitam das fronteiras porosas para buscar suas atividades ilícitas, destacando a necessidade de esforços coordenados em escala global. A avaliação do secretário Blinken de que a paisagem global atual representa um ponto crucial de virada é fundamentada. As escolhas feitas pelas nações em resposta a esses desafios terão consequências de longo alcance. Os países priorizarão a diplomacia e a cooperação multilateral para abordar os desafios globais comuns, ou recorrerão a abordagens mais confrontadoras. É essencial participar de um diálogo ponderado e informado sobre essas questões. Quais são suas perspectivas sobre a competição em evolução entre as nações e os desafios apresentados pela Rússia e China à ordem internacional? Como as nações devem navegar por essa paisagem geopolítica em mudança para garantir a paz e a estabilidade? Suas percepções e opiniões sobre essas questões são incentivadas e bem-vindas na seção de comentários abaixo. Em conclusão, o mundo está testemunhando uma era de aumento da competição entre as nações, com os Estados Unidos se encontrando em rivalidades complexas tanto com a Rússia quanto com a China. Essa dinâmica desafia os princípios estabelecidos de soberania, integridade territorial e direitos humanos, especialmente devido às ações da Rússia na Ucrânia. A crescente influência da China acrescenta uma camada adicional de complexidade à paisagem global, com suas capacidades econômicas, diplomáticas, militares e tecnológicas potencialmente remodelando a ordem internacional. A colaboração entre a China e a Rússia na promoção da autocracia levanta preocupações sobre a disseminação global do autoritarismo. Em resposta a esses desafios, as nações estão adotando estratégias de proteção e os atores não estatais estão ganhando influência nos assuntos internacionais. Ao navegarmos por essa encruzilhada crítica na história mundial, é crucial considerar uma ampla gama de perspectivas e participar de um diálogo significativo sobre o caminho a seguir. Quais são seus pensamentos sobre essas questões? Como as nações devem abordar a paisagem geopolítica em evolução? Suas percepções e opiniões sobre essas questões são vitais e incentivadas. Por favor, compartilhe-as na seção de comentários abaixo. Tópico número 2. O trio crescente de poder, parceria imperialista trilateral entre Coreia do Norte, Rússia e China. O estado atual de colaboração entre Rússia, China e Coreia do Norte é um desenvolvimento preocupante que requer uma análise cuidadosa. Recentemente, essas três nações têm mostrado sinais de uma emergente parceria trilateral, o que tem levantado questionamentos dado o isolamento internacional enfrentado pela Rússia devido à sua invasão da Ucrânia. Devido à escassez de suprimentos militares, a Rússia tem buscado assistência de países com histórico de violações de direitos humanos, nomeadamente a Coreia do Norte e a China. É importante ressaltar que representantes de alto nível da Rússia e China têm se envolvido com o líder norte-coreano Kim Jong-un durante um desfile em comemoração ao 70º aniversário do cessar-fogo da Guerra da Coreia em 1953. Além disso, há relatos de que a Coreia do Norte está fornecendo equipamentos militares para a Rússia, a China está fornecendo tecnologia de uso dual para a Rússia,
e a Rússia está propondo exercícios militares conjuntos com a Coreia do Norte e China. É importante avaliar essa parceria em desenvolvimento de maneira neutra. Enquanto objetivos defensivos impulsionam alianças e parcerias envolvendo os Estados Unidos, essa parceria trilateral parece ser motivada por metas imperialistas. O presidente russo Vladimir Putin busca retomar a Ucrânia e reincorporá-la a um império russo restaurado. O presidente chinês Xi Jinping tem como objetivo a dominância regional, se não global, até 2049, e o líder norte-coreano Kim Jong-un busca a unificação coreana sob o controle da Coreia do Norte. Essas aspirações são indicativas de ambições imperialistas dentro dessas nações. Embora China e Coreia do Norte ainda não tenham iniciado grandes conflitos militares para alcançar seus objetivos, elas têm se envolvido ativamente em campanhas de informação, com a China expandindo sua influência global por meios econômicos, exemplificado por iniciativas como a iniciativa Belt and Road. As extensas relações comerciais da China com países como Coreia do Sul e Austrália também demonstram sua ambição por alavancagem econômica. Por outro lado, a Rússia tem adotado uma abordagem mais agressiva, provavelmente enraizada no golpe psicológico causado pela queda da União Soviética, que reduziu significativamente seu status de superpotência. A anexação de partes da Ucrânia por Putin em 2014, juntamente com uma guerra proxy na Ucrânia, representa sua tentativa de reconstruir o poder russo. No entanto, os avanços iniciais das forças russas foram enfrentados com resistência por parte da Ucrânia, surpreendendo muitos, incluindo Putin. Planejamento militar deficiente, logística e prontidão para o combate contribuíram para os retrocessos enfrentados pelas forças russas. O conflito na Ucrânia representa um desafio significativo para os Estados Unidos e seus aliados. Permitir que as forças de Putin continuem sua expansão pode levar a ambições territoriais adicionais, enquanto um fracasso claro na Ucrânia poderia até resultar na queda de Putin. Na tentativa de corrigir esses fracassos e evitar mais retrocessos, Putin busca assistência da China e da Coreia do Norte. A parceria trilateral em desenvolvimento apresenta vários riscos que devem ser avaliados de forma imparcial. Em primeiro lugar, se a Coreia do Norte e a China fornecerem assistência substancial à Rússia, isso poderia prolongar o conflito na Ucrânia e intensificar os danos causados, incluindo crimes de guerra cometidos pela Rússia. Esse conflito prolongado drenaria os recursos e suprimentos das nações ocidentais que estão apoiando a Ucrânia. Em segundo lugar, existe a possibilidade de a China e a Coreia do Norte enviarem pessoal militar e especialistas técnicos para a Ucrânia, transformando-a efetivamente em um laboratório para testes e aprimoramento de armamentos. Dinâmicas semelhantes foram observadas durante a Guerra Civil Espanhola antes da Segunda Guerra Mundial, o que levou ao aprimoramento das capacidades militares e ao aumento da letalidade em conflitos futuros para as três nações envolvidas. Em terceiro lugar, como todos os três parceiros expressaram o desejo de expansão territorial, existe um risco potencial de guerras simultâneas sendo iniciadas. Essa estratégia colocaria uma pressão imensa nas forças militares de seus oponentes, como foi testemunhado nos estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial. No entanto, é importante observar que a capacidade dos Estados Unidos de responder simultaneamente a três grandes guerras teatrais parece limitada, exacerbando as preocupações em uma situação em que múltiplas guerras ocorrem. Por fim, a posse de armas nucleares por parte dos três parceiros aumenta as chances de uma guerra nuclear caso ocorra um grande conflito. Enquanto a integração convencional nuclear foi parte do planejamento militar dos Estados Unidos na década de 1980, isso não tem sido um foco desde o fim da Guerra Fria. Portanto, a falta de preparação para esse tipo de guerra aumenta o risco de uma catástrofe nuclear global. Considerando esses riscos, torna-se crucial discutir as possíveis respostas dos Estados Unidos e seus aliados. No entanto, enfrentar essa emergente parceria trilateral não é uma tarefa fácil, pois ataques militares contra suprimentos militares norte-coreanos e chineses destinados à Rússia poderiam intensificar uma situação já volátil na Ucrânia. No entanto, várias opções e etapas podem ser consideradas. Em primeiro lugar, é necessário um entendimento mais aprofundado das guerras futuras para se preparar e deter efetivamente conflitos.
A imprevisibilidade dos eventos que levaram à guerra na Ucrânia, incluindo as armas utilizadas e as vulnerabilidades expostas, destaca a necessidade de estudos abrangentes para informar os requisitos militares, especialmente em termos de integração convencional nuclear. Em segundo lugar, os Estados Unidos devem continuar desenvolvendo novas capacidades militares que estejam alinhadas com suas restrições orçamentárias e lidar efetivamente com ameaças potenciais da Rússia, China e Coreia do Norte. Iniciativas como o Replicator podem aproveitar a alta tecnologia e o pensamento estratégico característicos das Forças Armadas dos Estados Unidos, garantindo uma abordagem completa para combater esses desafios emergentes. Em terceiro lugar, os Estados Unidos devem avaliar e estabelecer requisitos adequados de forças militares para responder efetivamente a qualquer guerra iniciada pela parceria trilateral. Embora orçamentos de defesa possam ser uma preocupação, o custo de um orçamento de defesa inadequado que não seja capaz de dissuadir os adversários pode ser muito maior do que o esperado, como demonstrado pela experiência da Ucrânia. As potenciais consequências de futuras guerras envolvendo armas nucleares requerem priorizar capacidades militares adequadas para evitar o início de tais conflitos. Além disso, ações econômicas e operações de informação podem ser empregadas para combater suprimentos da Coreia do Norte e China enviados à Ucrânia. Aplicar sanções econômicas em empresas norte-coreanas envolvidas em tais atividades, além de pressionar a China e a Coreia do Norte para interromperem a transferência de equipamentos militares, poderia limitar o apoio fornecido à Rússia. Divulgar qualquer ataque deliberado a civis na Ucrânia com projéteis de artilharia norte-coreanos pode levar Pyongyang a responder à pressão internacional, especialmente quando seu envolvimento em crimes de guerra se tornar evidente. Além disso, a presença de pessoal norte-coreano na Ucrânia apresenta uma oportunidade para comunicar mensagens à elite norte-coreana. Ao aproveitar sua afinidade com a cultura pop sul-coreana, a distribuição de pendrives contendo mídia poderia influenciar sua percepção e potencialmente afetar as decisões norte-coreanas. Ameaçar entregar tais pendrives em Pyongyang caso a artilharia norte-coreana seja implantada na Ucrânia também poderia servir como um elemento dissuasivo. Por fim, explorar as fissuras dentro da parceria trilateral pode ser proveitoso. Divulgar o controverso mapa chinês que inclui partes do território russo poderia chamar a atenção global e levar a China a explicar sua posição. Além disso, a Rússia pode enfrentar dificuldades para atender às demandas da Coreia do Norte em troca de projéteis de artilharia. Operações de informação destacando a baixa qualidade da artilharia norte-coreana ou falhas na tecnologia fornecida podem contribuir para a interrupção da parceria. Compreender de forma precisa os objetivos e demandas chinesas poderia minar o relacionamento China-Rússia, revelando disparidades no poder percebido e na dinâmica da parceria. Embora essas ações não ofereçam uma solução definitiva, representam passos necessários para os Estados Unidos e seus aliados enfrentarem a ameaça emergente apresentada pela parceria imperialista trilateral. Vigilância, análises abrangentes e respostas medidas são cruciais para mitigar os riscos potenciais e manter a estabilidade na arena global. É importante incentivar o diálogo aberto e a discussão sobre esse tópico e convidar o público a compartilhar suas opiniões e perspectivas nos comentários. Tópico número 3. Possível visita de Putin à Coreia do Norte, o que ocorreu nas negociações revolucionárias com Kim. A Coreia do Norte e a Rússia realizaram sua primeira cúpula em 4 anos, com o líder norte-coreano Kim Jong-un convidando o presidente russo Vladimir Putin para visitar seu país. A reunião ocorreu no Centro Espacial Vostok Cosmodrome, na Rússia, e focou em assuntos relacionados a interesses mútuos, paz e segurança regional, bem como justiça internacional. A Agência Central de Notícias da Coreia enfatizou a importância das negociações, descrevendo-as como revolucionárias. Após o encontro, Kim partiu para seu próximo destino não revelado, enquanto Putin expressou sua disposição em manter a duradoura amizade entre a Rússia e a Coreia do Norte. A Agência Central de Notícias da Coreia não forneceu detalhes específicos sobre os resultados das discussões. Apesar da cúpula, o presidente russo Putin ainda não confirmou nenhum plano de visitar a Coreia do Norte, de acordo com seu porta-voz Dmitry Peskov. No entanto,
foi anunciado que a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choi Sang-hui, visitará Moscou em outubro. Uma possível visita de Putin a Pyongyang marcaria a primeira vez em que ele se encontra com Kim em solo norte-coreano. Anteriormente, Putin havia visitado a Coreia do Norte em 2000 para se reunir com Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un, que havia realizado uma cúpula histórica com o então presidente sul-coreano Kim Dae-jung. Esse encontro havia gerado esperanças de uma melhora das relações entre as duas Coreias. Especialistas observam que líderes russos raramente visitam a Coreia do Norte, já que historicamente tem sido o líder norte-coreano quem inicia as visitas à Rússia. Lee Sang-soo, pesquisador especializado em diplomacia e política norte-coreana, explica que uma visita russa a Pyongyang só ocorre quando a Coreia do Norte possui uma importância estratégica para a Rússia. Portanto, essa possível visita de Putin sugere que a Coreia do Norte tem adquirido relevância estratégica significativa aos olhos da Rússia. A localização da cúpula, no Vostochny Cosmodrome, oferece insights sobre o que Kim Jong-un pode ter desejado em troca de possíveis fornecimentos de armas para a Rússia. Com a Coreia do Norte enfrentando dificuldades para lançar um satélite espião, especula-se que Kim possa buscar a ajuda de Moscou para alcançar esse objetivo. Além disso, ele também pode estar interessado em obter tecnologia que aprimore as capacidades de reentrada dos mísseis nucleares de seu regime. A Coreia do Norte possui grandes suprimentos de munições compatíveis com sistemas da era soviética, o que seria valioso para a Rússia, uma vez que eles esgotaram seus próprios estoques de explosivos de artilharia. No entanto, os Estados Unidos afirmaram que quaisquer fornecimentos militares não teriam um impacto significativo no curso da guerra e alertaram a Coreia do Norte sobre as potenciais consequências de envolver-se em transferências de armas. Os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul têm criticado consistentemente o programa espacial da Coreia do Norte, argumentando que ele ajuda a avançar suas capacidades de mísseis balísticos e viola resoluções das Nações Unidas. Coincidindo com a visita de Kim Jong-un à Rússia, Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul realizaram um exercício naval conjunto nas águas da costa oeste da Península Coreana, visando fortalecer suas capacidades de resposta contra potenciais ameaças da Coreia do Norte. Em meio a esses desenvolvimentos, um oficial sul-coreano afirmou que armas norte-coreanas têm sido utilizadas pela Rússia contra a Ucrânia. Embora preocupado com o crescente relacionamento de defesa entre a Coreia do Norte e a Rússia, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos enfatizou a importância de nenhuma nação ajudar a Rússia a prejudicar ucranianos inocentes. Ele também ressaltou que os Estados Unidos tomarão medidas apropriadas para responder caso Moscou e Pyongyang prossigam com negociações de armamentos. Agora, convidamos a audiência para compartilhar seus pensamentos sobre esse tópico e fornecer suas opiniões na seção de comentários abaixo.